A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com o compositor, violonista, professor e pesquisador Jean Correia. Ele está lançando o Abismo de Prata, uma parceria com o artista plástico Apolo Torres, um projeto que aborda temas sociais num diálogo entre duas artes, o grafite e o choro. Para cada uma das 8 composições de Jean Correia, um muro foi pintado na cidade de São Paulo por Apolo. Através do QR Code presente em cada muro, é possível se apreciar a pintura, mural e a respectiva música simultaneamente. Um papo sobre as pinturas nos históricos pontos de choro e a participação musical dos Chorões Alterados. Kainan Cavalcante, violão de 6 cordas, Henrique Menezes, flautas, Henrique Araújo, cavaquinho, bandolim, violão tenor e tamborim, Rafael Toledo, pandeiro e percussões, e ainda a participação de Chay Maestro no piano Rhodes e as vozes de Juliana Amaral e Renato Braz. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa, e hoje a gente recebe, modo de dizer, remotamente, já esteve com a gente no estúdio, né? Mas é um grande prazer falar com o violonista Jean Correia, violonista, professor, pesquisador, e está lançando o disco Abismo da Prata, que é bem legal, ele e a turma dele, toda a turma dos Chorões Alterados. Adorei o nome dos Chorões Alterados, que tem o Kainan Cavalcante no violão de 6 cordas, o Henrique Menezes flauta, o Henrique Araújo cavaquinho, bandolim, violão, tenor e tamborim, o Rafael Toledo pandeiro e etc e tal na percussão, e o Jean Correia, claro, nos 7 cordas mandando bala. Queria que, antes de mais nada, o Jean fizesse uma rápida análise desses 2 anos de pandemia, como é que você se virou dando aula. Claro que nós vamos falar também dos projetos de música de que você tem como professor também de choro, né? Aquele projeto que você tem de música que é muito legal, vários, né? Mas especialmente o que você fez, está fazendo lá no Sumaré. Como é que chama o projeto mesmo, que é tão legal? Escola de Choro de São Paulo. Escola, como que é? Escola de Choro de São Paulo. Escola de Choro de São Paulo. Pensei que tinha um outro nome, mas Escola de Choro de São Paulo. Muito bem. E antes, você vai falar disso também. Antes eu queria que você fizesse essa avaliação rápida para nós, como é que você está encarando tudo isso, né? Nós estamos aqui em abril, esse ano ainda com algumas incertezas, shows que podem rolar, não podem rolar, as pessoas ainda inseguras. Como é que você está vendo esse momento todo, esses 2 anos parados? Você não ficou parado, né? Ao contrário, você ficou em grande atividade. Como é que foi para você? Faça uma análise, por favor, Jean. Bem-vindo, mais uma vez. Obrigado, Colibri. Obrigado a todos os ouvintes do seu programa. E, bom, acho que foi um momento muito complexo, né, para todo mundo, para a classe artística de maneira geral. E isso sempre volta, né? A gente pensa, a gente conheceu muita gente que não conseguiu passar desse momento, né? Falando de amigos queridos que perderam a vida, inclusive. Então, mexeu muito com o emocional de todo mundo. E com a classe artística não poderia ser diferente, né? E ao contrário das pessoas que conseguem trabalhar em casa, os músicos não podem se apresentar e fazer seus shows, enfim, fica tudo daquele jeito meio esquisito. E aí a gente foi se virando do jeito que a gente conseguiu para manter para conseguir pagar as contas e fazer tudo de maneira online, enfim. Quando a pandemia se iniciou, eu já tinha começado esse projeto, o Abismo da Prata, que é um projeto contemplado pelo edital PROAC. Então, de certa forma, eu já tinha ali no início da pandemia uns trabalhos de composição, de arranjo para fazer, os estudos desse projeto, alguns ensaios, enfim, a gravação foi adiada várias vezes, né? Agora a gente consegue entrar no estúdio e gravar, aí vinha uma nova onda, a gente tinha que parar tudo isso. E alguns shows que iam acontecer também por esse edital, pelo PROAC, que iam ser presenciais, tiveram que ser transformados em lives. Então, esse projeto foi uma das coisas que me manteve vivo, tanto
financeiramente como mentalmente durante isso mesmo. essa pandemia, né? Isso aí, a gente colocou a cabeça para pensar, para trabalhar e a gente deu sequência a esse projeto. Tirando isso, bom, eu tenho meus projetos, eu tenho um projeto que é um curso de violão de 7 cordas online. Eu continuei com ele também durante a pandemia, abrindo inscrições, atendendo os alunos, enfim. A gente criou também uma série de aulas gratuitas pela Escola de Choro de São Paulo, essa que você acabou de mencionar, que foram todas disponibilizadas no nosso canal do YouTube. E isso também foi uma coisa que motivou a gente a continuar com essa história da escola, manter um contato com os alunos. Uhum. E, enfim, e é isso. Como músico convidado, não com projetos meus, eu continuei tocando conforme as pessoas iam convidando para fazer esses eventos online. Então, fiz coisas aqui, fiz coisa ali, enfim. Aí as coisas, o circuito parece que começa a voltar ali no final de dezembro, janeiro, aí coisas já voltam a ser canceladas, festivais complicado. cancelados. Então a gente sempre fica nessa incerteza, né? Mas com garra e tentando fazer as coisas acontecerem. E a escola de choro, então, ela passou a ser, que era presencial, passou a ser remota, passou a ser remota. Só você ou todos os outros professores da escola começaram a dar aula remotamente também? Então, a gente gravou aulas que ficam disponíveis no YouTube. Tá. A gente fez um cronograma, a gente elaborou um processo didático para todos os professores ensinarem para níveis parecidos, com repertório parecido. E aí, enfim, tem turmas de intermediário, turmas de nível avançado, tudo isso no canal do YouTube da Escola de Choro de São Paulo. Para quem quiser entrar lá e conferir, tá tudo disponível. Apesar de nossa ideia nesse 2022 é manter a Escola de Choro funcionando presencialmente. A gente agora está com uma sede ali na Rua Belmiro Braga, na Vila Madalena. E como você sabe, antes as aulas aconteciam no Parque da Sabesp, a céu aberto, que era muito legal, mas tinha todos os problemas de fazer uma aula a céu aberto, de fato, né? Quando chove, você não consegue dar aula, tinha muita gente que vinha de longe, enfim, estrutura para poder ligar alguma coisa, um equipamento de som na eletricidade, várias coisinhas assim, impediam a gente de fazer algumas atividades que a gente julgava importantes na escola. E agora, com essa nova sede, isso está sendo possível. Então, vamos tentar ver como é que isso funciona durante esse ano de pandemia. Dureza. Eu estava achando que tinha outro nome, porque eu li aqui que tinha Usina Teleco-Teco. O que é a Usina Teleco-Teco? A Usina Teleco-Teco é um instituto produtora que ajuda a escola de choro a acontecer. Agora, porque eu sabia que tinha alguma coisa de samba, assim, o Teleco-Teco, mas aí eu fui checar aqui e falei, mas tem a Usina Teleco-Teco, né, que eu pensei que fosse o nome da escola de choro. A escola de choro de São Paulo e a Usina Teleco-Teco é a produtora, é a produtora, Exato. É isso? É a produtora. Isso, ela faz projetos artísticos também, tem um pessoal que escreve projeto, edital, tem outro pessoal que cuida de mídia digital. Então, são amigos músicos que se juntaram para unir seus saberes não musicais em prol da boa música, da cultura brasileira. Quem está com você na escola lá, normalmente? O Henrique Araújo, que toca com você, está na escola também. Quem mais? Alexandre Ribeiro, clarinete também, né? O Alexandre está lá, o Rafael Toledo, o Vitor Casagrande, o Henrique Menezes, flauta. Rafael Toledo já falei, de pandeiro. A Roberta Valente está entrando agora esse ano. O César Roversi também está entrando esse ano com as aulas de saxofone. Beleza. Acho que é isso. E uma parte do Chorões Alterados também está. Grande parte dos Chorões Alterados também está. Todos, né? Integrantes dos Chorões Alterados estão também na escola. É isso? O Henrique Menezes, o Henrique Araújo e o Rafael Toledo. O Kainan Cavalcante não faz parte da escola. O Kainan que não... Mas a gente traz ele para a escola também. Tudo bem. Vamos trazer. Agora, já vamos falar um pouquinho do ponto de vista pessoal. Deu tudo certo aí?
nenhuma da saúde, tudo bem com a família? Passando isso aí numa boa, ou você está sofrendo também com essas confusões todas? O profissional você já falou, agora eu queria saber o pessoal também. Tudo certo? Pessoal, tudo certo. A gente recebeu um presentinho durante essa pandemia, que foi a nossa pequena Yara, que está com 1 ano e 5 meses agora. Nossa, aí que E ela beleza, hein? veio para brilhantar tudo, né? Essa foi se é que pode-se dizer que teve uma parte boa durante essa pandemia, foi essa, porque ao invés de ter as viagens, aquela correria de trabalho, foi um momento que a gente pôde ficar super próximo aqui em Aí você família, vai eu, contar a para a Nina, Yara né? quando ela ficar grande, falar, filha, quando você nasceu estava a pandemia, o pai tinha que fazer tudo remoto, eram tempos difíceis. Você vai contar essa história mais para frente. Eram tempos difíceis, mas a gente superou, né? Agora eu sou otimista. Né? A gente superou e deu tudo certo. Eu gravei mais uns trocentos discos e seguiu a escola, foi tudo certo. Então, aí você vai contar É para a isso Yara. aí. Bem legal, bacana. Assim E o projeto esperamos, é. e o projeto do Abismo da Prata, como é que ele surgiu, a ideia? Porque eu gostei muito também do que você falou, que tem esse lance do artista plástico também, né? Do Apolo Torres, né? Essa sua ligação com ele. Como é que surgiu essa ideia, que eu acho bem curiosa? Conta pra gente. Ah, o Apollo tinha trabalhado num disco do Cadeira de Balanço há muito tempo atrás, através de um contato do Henrique Menezes. O Henrique Menezes era fã de grafite, ele saía pela cidade vendo as obras dos artistas e tal. E ele trouxe Apollo para esse disco do Cadeira. Mas a gente não teve nenhum contato pessoal, mas foi quando eu conheci a obra do Apollo e fiquei impressionado com aquilo que ele fazia. Aí, muito tempo depois, eu postei um vídeo que a gente gravou ali perto da Praça das Corujas, ali na Vila Madalena, que tem um grafite de fundo. Bem, E eu tava tocando com a minha formação anterior, que é o projeto anterior, que era o Mistura 7, que é um quarteto de saxofones, pandeiro, um choro também desse jeito que eu gosto de fazer, né? E aí o Apollo viu esse vídeo e compartilhou, super elogiou, e aí eu descobri que ele amava música também, música instrumental, e aí a gente começou a conversar, e um dia a gente falou, pô, batendo papo, assim, pô, podemos fazer um negócio junto, e aí começou a surgir a ideia do projeto. Aí o Henrique Menezes botou a ideia que a gente tinha pro papel, e a ideia virou isso, né? A gente começou a pensar como é que a gente cria, que a gente faz um negócio interessante, eu daqui com a música, a composição, o grupo de choro, e você daí com a arte mural, com grafite. E aí a gente chegou no conceito de levantar 8 temas. A gente estava no momento muito, os dois, né, muito incomodados assim com coisas com o jeito de ser do modus operandi do sistema de maneira geral, né, os sim. problemas sociais diversos. E aí a gente resolveu levantar 8 temas que a gente julgava importantes e que caberiam no nosso jeito de falar, de poder se expressar. E aí a gente, depois de levantar esses temas, a gente começou a criar. Aí eu fui fazendo as músicas primeiro, mandando as músicas para ele, e ele, com noção do tema, do título das músicas e inspirado com as músicas, já podendo ouvir as coisas que a gente tinha feito nos ensaios, eu fui mandando gravações para ele. Ele foi aos poucos passando isso pro papel, tendo ideias, e logo a gente conseguiu levantar as 8 músicas e as 8 pinturas murais que aconteceram em vários lugares diferentes da cidade de São Paulo. Legal, é bastante curioso, no mínimo, né? Curioso e eu acho que até inédito, né? Misturar o choro com o grafite, né? Que eu acho bem legal. Porque o grafite está sempre ligado ao movimento, né? E é do movimento hip hop com o skate e o rap, né? Agora com o choro, Total. esse é bem legal. Muda um pouco, Então, né? Quebra um pouco o eixo ali. Acho bem legal, né? Bem a ideia, muito boa. exato. Eu acho que assim, o tipo de choro que a gente toca, né, Colibri, não é aquele choro ultra tradicional, enfim, acho que conversa muito dialoga com outras culturas externas. A gente recebe influência de várias coisas na hora de compor. Eu gosto de mexer com composição, com arranjos camerísticos, ao mesmo tempo tem improvisação, tem essa liberdade da criação instantânea, que é uma coisa que acontece bastante no hip hop também, né? Os MCs.
E acho que é uma cultura urbana, né? Atual, o grafite. E o choro, apesar de já ter seus passados cento e tantos anos, do seu início ali, do comecinho, também é um gênero urbano, né? Foi o primeiro gênero musical urbano genuinamente brasileiro. Então, o Apollo, o mais importante de tudo é que a gente se conectava, né? Eu me conectava muito com a obra dele e ele se conectava bastante com a minha obra, com esse meu jeito de compor. Ele adora jazz, adora música instrumental de maneira geral. Então, Que legal. o afeto que fez isso acontecer, a ligação, a conexão, a ponte disso, na verdade era a admiração mútua que eu e o Apollo tínhamos um pela obra do outro, mas e aí a gente consegue achar essas pontes, essas conexões, mas elas são conexões externas. Acho que o principal era Jean gostar do Apollo e o Apollo gostar do Jean. Ter essa sintonia, que é importante. É. E quando a gente vai nos lugares onde tem esses grafites, a gente consegue ouvir a música pelo QR Code, é isso? Eu ponho o QR Code lá, consigo ouvir a música, é isso? Exatamente. Tem um QR Code em cada muro, aí você chega com o seu celular e ele te leva para uma página que tem tanto a gravação que você pode escutar relativa àquele muro, tem fotos desse muro também, e tem o poema do Renato Frei, que veio depois de tudo. Enfim, o Renato Frei é meu parceiro que também escreveu a letra da melodia que o Renato Braz cantou, na música Esperançar, e o Renato também escreveu o poema que a Juliana Amaral recitou nessa mesma música. E aí, depois que eu e o Apollo compusemos tudo, a gente tinha esses temas anteriormente bem definidos para a gente poder criar. E depois que a gente cria essa obra que vem para o mundo, a obra musical é uma obra, de certa maneira, muito abstrata, né? Verdade. Difícil de... Claro, cada um faz a sua conexão e você pode relacionar com coisas, mas ela não te diz de cara sobre o que você está falando. E como a gente tinha temas muito definidos antes, e o grafite da mesma maneira, o Apollo procurou expressar coisas do jeito dele ali, mas não tem claro e definido aquilo que a gente imaginava como tema. E aí a gente pensou de como o Renato já fazia parte desse processo de alguma maneira, a gente pediu para que ele escrevesse um poema para cada uma das músicas. No começo ele até me mandou algumas coisas que eram maravilhosas que o Renato escreveu e que também eram, de certa forma, abstratas. Eu falei, Renato, não, essa hora da gente botar a bola no chão. E aí ele fez um primeiro que a gente chegou num lugar que eu achei super bonito, tem uma beleza poética interessante ali e ao mesmo tempo deixa claro sobre aquilo que a gente está querendo falar. E aí ele usou esse jeito de escrever ali para as outras 7 músicas. Então, eu vou em cada mural e cada grafite, não explica. A gente vai em cada grafite, do QR Code lá com o computador, eu vejo as fotos, eu ouço a música e vejo o poema também do Renato. Renato. Então é multimídia, poema, música e artes plásticas, grafite, artes plásticas. É bem legal, eu adoro. E é muito legal isso aí, muito bacana. E você, de certa forma, não, eu estava falando de certa forma, comecei a frase, não, você fez uma homenagem ao movimento do Clube do Choro de São Paulo, porque você faz em alguns lugares são emblemáticos, né? Capital Federal, lá o Silvinho, a Contemporânea, e o Clube do Choro mesmo na Moca, né? Você faz uma homenagem aos lugares do choro de São Paulo, que eu achei incrível isso. É quase um roteirinho do choro de São Paulo, né? Não é isso? É bem legal. Exatamente. Porque tem isso, você vai em outros lugares do mundo, já é bem legal. Você quer saber, por exemplo, o roteiro do rock em Londres, onde o cara gravou o show, tem isso, né? E você, de certa forma, está fazendo um trabalho bacana remetendo ao choro, né? Aos lugares importantes que existem, onde estão as rodas de choro de São Paulo, né? As mais importantes, os lugares onde tem, né, o choro. Vamos começar a passear agora, então, já que você propôs tudo isso aí. Agora é a hora da gente ouvir as músicas e passear. Começa com Nua e Crua, você fala um pouquinho, e na sequência, Não Se Entrega. Fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir. Bom, Nua e Crua, acho que é o começo de tudo isso, né? Tem a ver com o nosso
com o nosso termo brasileiro aqui, um trecho que a gente usa que é a verdade nua e crua, né? Que é de que a roda gira, gira, gira e as coisas sempre parecem continuar como estão, né? As diferenças, enfim, os pontos de partida de cada um. E a gente quis deixar isso claro. O Apollo pintou um mural que é um dos que eu acho mais bonitos, que ele tem duas... É uma esquina ali no Clube do Choro, né? Tem dois lados, assim, né? E aí, em um deles, ele colocou... Estou tentando mostrar aqui, que vai ser duro, né? Pelo YouTube, o pessoal está vendo aqui. Esse aqui, né? Tá certo? Isso, exato. Esse aí é um encarte... Para a turma da rádio, também, para a turma do da rádio, Colibri. ele tá descrevendo aqui os murais, os grafites. Continua, já, não quero te interromper. Diga lá. Imagina. E aí, de um lado, ele representa uma criança brincando com lápis coloridos, com brinquedinhos de médico, não sei o quê. Já uma criança que já vai crescer vendo esse tipo de futuro, né? Já deve ter um pai com uma profissão assim estável, uma coisa do tipo. E do outro lado tem as mãozinhas de uma criança, de outra criança, segurando um pacote de uma caixa de balas, né, no farol. Então é bem esse lugar assim que a gente quis representar no Nua e Crua. E o Não Se Entrega, que é que é a faixa seguinte, a faixa 2 do álbum. O Apollo pintou ali do lado da Contemporânea a mesma menina que estava vendendo bala no farol, se tocando um violão. Legal. Que simboliza isso, né? Essa nossa primeira rebatida, né? Para não ficar a ideia do projeto não era ser um negócio dark, pesado, que fosse só... A gente fala das verdades, um pouco dessas verdades da vida, né? Apesar de tudo isso, as pessoas continuam vivendo e fazendo as coisas, e lutando e correndo atrás de mudança. E essa música, O Não Se Entrega, simboliza isso. Muito legal. A primeira tá, o primeiro painel, o grafite ou mural, como você queira, está na Avenida Paz de Barros 955, no bairro da Moca, né? Homenagem ao Clube do Choro de São Paulo. E a segunda na Rua General Osório 46, na Santa Ifigênia, que é a homenagem à tradicional roda de choro da Contemporânea, da loja Contemporânea. Aliás, eu pergunto, com o clima mesmo lá, a Cracolândia, ainda tem a roda de choro da Contemporânea? Segue firme, não? Segue firme. Eu não sei como tá funcionando agora nesse momento de pandemia, mas... Claro, a pandemia tá até tudo meio antes da parada. pandemia, tava funcionando. Acho que a roda... Acho não, é com certeza a roda de Mais choro tradicional. mais antiga de São Paulo em atividade. Isso aí. Provavelmente quando as coisas estabilizarem, a roda vai estar de volta. Ao normal. Beleza. Vamos Bom, ouvir então. Fale. Só Diga. musicais, a gente tá falando só do conceito. A primeira música é um 5/4. É um tipo de fórmula de compasso não muito utilizado no choro. Super pouco, aliás. E acho que a segunda música é uma fórmula de compasso inédita no choro, que é um 31/16. Para quem gosta de música e gosta Dá para você traduzir para os leigos isso rapidinho? Não? É difícil. Vou tentar. Vou dar um exemplo aqui do 31/16. A gente tem... eu quis fazer um samba choro em 31/16. A gente tem a clave do tamborim, que toca uma coisa mais ou menos assim, né? 1, 2, 1 e 2, tac, 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 tac. A gente demora quatro batidas para fechar uma célula de tamborim. 1, 2, 3, 4. Tac, 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 tac. Começa de novo. 1 e 2, tac, 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 certo? Então a gente tem esses quatro tempos. Primeiro são iguais. Quando repete esse ciclo de 4 tempos de célula de tamborim, uma dessas notinhas que eu estou cantando aqui, elas saem. Não tem uma dessas. E a ideia era tentar tocar isso como um desafio musical e ao mesmo tempo deixar isso natural. Fica uma coisa como se aqui, para cada um dos tempos que eu estou cantando, tem 4 notinhas, né?
Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, taca, 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 taca. Na segunda repetição, um deles, em vez de ter 4 notinhas, que a gente chama de semicolcheia, um deles vai ter 3 só. Então, com a célula, sem a célula do tamborim, fica assim. Taca, 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 um, dois, três, taca, 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 um, dois, três, taca. Sacou? Tem uma quebradinha ali. E com a célula do tamborim é que fica mais legal. Isso fica mais complexo e mais divertido. E fica mais disfarçado também. Fica mais musical, ao invés de parecer manco. Fica 1, 2, 3, 4. Tac, 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 por aí. Agora você deu uma de Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal estava explicando. Mas deu para ter uma ideia. Que é isso, né? Deu para ter uma ideia geral, bem legal. De música, já deu É sempre bom. Você sabe que tem a turma do violão sempre gosta de ouvir o programa, né? A turma do violão, da música e tal. E vão curtir saber esses detalhes. Então vão ouvir Nua e Crua e Não Se Entrega. Roda! Uou, uou, uou. Bora.
Estamos de volta com o Jean Correia. Nós estamos falando do Abismo da Prata, que ele está lançando esse disco, ele e os Chorões Alterados. Eu gostei do nome. Chorões Alterados é bem legal. Que é o Kainan Cavalcante, violão de 6, o Henrique Menezes, flauta, Henrique Araújo, cavaquinho, bandolim, violão tenor e tamborim. Toca tudo, né, Henrique? Impressionante. E o Rafael Toledo, pandeiro e outras percussões, para não dizer também uma lista grande. E é muito legal esse trabalho, e você, como eu disse, homenageando os lugares do choro. Isso foi intencional desde o começo, ou isso foi surgindo de acordo com as músicas? Você ia preparando as músicas, falava, vamos homenagear lá, vamos fazer ali, vamos fazer aqui. Já tinha feito o mapa? Você tinha feito o mapa anterior ou foi espontânea a ideia? Isso foi surgindo conforme o projeto foi tomando corpo e foi amadurecendo, né? Como a gente foi conversando aqui dos porquês das coisas, né, dos conceitos, da busca por conectar os pontos, quando a gente vai escrever um edital, a gente faz esse esforço ainda maior, né? A nossa vontade artística, ela vem de um lugar mais abstrato, e aí a gente começa a conversar e bater papo e tentar passar essas coisas para o papel de maneira concreta. E aí uma hora a gente se deparou com esse assunto, né? Onde é que a gente vai fazer os muros? Onde que a gente vai pintar um mosquito aqui? Onde é que o Apollo vai pintar esses murais? E aí, de maneira aleatória, a gente falou, não, né? Vamos homenagear os lugares importantes do choro aqui de São Paulo. E aí a gente escolheu, como vários desses que você já falou, deixa eu ver, dos que você não falou, tem um lugar que foi super importante para minha criação musical, onde eu frequentei muito quando eu comecei a tocar. Bom, frequentei todos esses, mas a roda do Manuel Andrade, que ficava ali na Casa Verde, depois foi para Santana, era uma roda que eu não faltava nunca. Todo sábado eu estava lá, meu pai me levava desde, sei lá, 11, 12 anos de idade para dar canja e escutar os Chorões tocarem. Então foi um lugar muito importante para minha formação musical. A gente escolheu também ali outro lugar que eu ia bastante com meu pai, era o Világio Café e a Mamadora, que ficava ali no Bexiga, na Praça da Orione. Tem um mural muito lindo do Apollo pintado ali de frente. Ali é um bar estranho, porque ele era pequenininho, né? E fazia grandes shows, né? Era impressionante, né? O espaço era assim, né? Todo encolhido assim, no lugar legal demais, na Dom Ione, lá no Bexiga. Depois ele teve que sair de lá, né? O Világio foi para outro lugar, mas não deu tanto certo. Ali foi histórico, né? E acho legal você ter valorizado esses lugares que você frequentou, né? E esse mapeamento é uma homenagem legal, e é musical também, uma homenagem musical, é um passeio musical, né? Muito legal, adorei. Vamos ouvir mais duas? Agora eu vou para você já citou o Diplomado da Corte, né? Que é lá do bar do Sidão, né? É isso? O bar do Sidão, Diplomado da Corte, lá na Vila Madalena, e na sequência, Lampejo não. Na sequência, o Suor, né? O Suor, qualquer o Suor por Matéria. Então vamos falar o Suor por Matéria já na 13 de maio, do Világio Café, que a gente acabou de citar. Então fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir na sequência. Eu quero aproveitar para tocar o disco, né? Já você está aqui, eu quero tocar o disco todo para a gente curtir o disco, que é tão legal. Fale aí um pouquinho. Coisa boa demais. Bom, o Diplomado da Corte, ele fala exatamente sobre esse conceito de meritocracia conservador, né, que foi muito colocado aí ultimamente, né, principalmente quando a gente compôs, estava super em voga, assim, era uma coisa que incomodava muito, né, aquela coisa de, não, você tem é porque você fez por merecer, se você quiser, você tem que dar duro, e parece que todo mundo sai do mesmo ponto de partida, do mesmo lugar, né? E é uma coisa que para mim é de uma imbecilidade gigante e tremenda, e nos fez querer protestar e colocar a nossa visão. Então é o Diplomado da Corte, é o cara que vem com a corte portuguesa, com a corte europeia, e aí tá aí até hoje, né? Pega o seu diploma, põe embaixo do braço, não, eu realmente sou foda, eu tô aqui, ó, consegui.
E o diplomado eu coloquei para caracterizar essa coisa da corte e tal. Tem um ritmo, um gênero, um subgênero do choro europeu que foi muito utilizado aqui. Hoje em dia os compositores têm usado super pouco, que é o Scott, né? O Scott foi muito composto pelo Anacleto de Medeiros, o próprio Radamés utilizou na suíte Retratos. E aí eu coloquei esse subgênero do choro para começar a música, e lá no meio a gente faz uma bagunça no meio dela, tem uma improvisação de 2 violões aí que para dobrar o andamento da música, e ele vira uma polca, que também é outro ritmo europeu que foi absorvido aqui pelos chorões e tocado à nossa própria maneira, né? Então, esse é o Diplomado da Corte. O Suor por Matéria fala, enfim, a imagem do Apolo é bem clara, ele tem um operário que aos poucos vai de quadro para quadro, o tempo vai passando e ele vai perdendo a cor. O cara tá num torno ali, enfim. E isso, o suor e o suor por matéria é isso, né? Pelo que a gente troca, né? O sistema, o que o sistema coloca pra gente como moeda de troca, né? Por que a gente passa às vezes a vida toda perdendo a cor, fazendo uma coisa só? Qual é o sentido disso, né? Então, esse é o Suor por Matéria, e no disco tem a participação do Chay Maestro, que é um dos maiores pianistas de jazz da atualidade. Muito bom. Músico da STM, e topou tocar o piano Rhodes dele com a gente, que é um piano elétrico vintage, né? Que eu adoro o som. Muito legal. Que funcionou bem, né? Isso aí. Então vamos ver o Diplomado da Corte, está lá na Rua Belmiro Braga, 16. Estou citando para quem é de São Paulo, né? Rua Belmiro Braga. Quem não é de São Paulo que vai descobrir também, passear por esses caminhos todos. Belmiro Braga 16, na Vila Madalena, homenagem ao Bar do Sidão. E o Suor por Matéria, a gente já citou o emblemático, histórico Világio Café, que é na 13 de maio, 749, no bairro do Bexiga, né? Também essa homenagem que você faz. Então, roda!
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Jean Correia, o violonista. E todos esses textos todos que vêm juntos são os textos do Renato Freire? Ou tem Exato. texto seu também? São todos os textos Não, do Renato Freire? todos os textos do Renato, né? A gente trouxe as ideias e tal, levantou os... Mas você é os meio temas. parceiro, porque quando você fala, eu estava lendo o texto aqui, tem a ver com o que você estava falando. Então você é Não, meio parceiro. os textos são feitos em cima desses temas, dessas coisas que a gente já imaginava. Que você desenvolve e ele escreveu. Mas você é que bolou. Então, se fosse uma parceria, eu assinaria você e o Renato Freire, certo? Ou estou enganado? Pode ser. Pode ser, agora já fica todo... Né? Agora, você falou um pouquinho das figuras muito conservadoras. A pergunta aqui na lata, como é que você se vira com os conservadores do choro? Que você é um cara que tem uma mente muito aberta, né? E eu sei porque eu estou na roda do Clube de Choro, às vezes vem umas batatadas lá da turma das antigas, que não é fácil, né? Então, tem uma definição do Sérgio Gomes, meu amigo, que fez o Clube do Choro com a gente nos anos 70, né? Participou no projeto, ele e vários jornalistas e músicos, todos que se envolveram, ele falou que o Chorão é, antes de tudo, o Chorão das antigas, não vocês, brioso e conservador. Ele olha, porque brioso. Achei a definição definitiva, como diria o outro. Muitos. E eu queria saber, você que é da nova geração, você é um cara arejadaço, pensa em várias coisas, nas relações políticas, se coloca, eu já li texto seu no grupo, né? Como é que você se vira com essa turma mais conservadora? Porque eles também fizeram um trabalho importante, mas não gostam que mudem as coisas, né? Se mudar alguma coisa do choro do Jacó, os caras já ficam nervosos, né? Você faz um negócio diferente, não pode, não pode. E eu nunca liguei para isso, desde sempre, como moleque que era, quando eu tinha 20 anos no começo do Clube do Choro, né? Tinha por essa idade, né? E eu não ligava. E eu tinha como patrono o Paulinho da Viola, que dava aval para a gente. Falava, não liga não, deixa a turma fazer. Paulinho punha baixo, né? O Dininho, no contrabaixo, não era 7 cordas fazendo, né? Gostava de piano, misturava as coisas. Então, o Paulinho arejado sempre, né? E o Paulinho era qualquer coisa, eu falei, pergunta para o Paulinho se ele gosta ou não, né? Era a minha referência. Como é que você se vira com essa turma? Pô, Colibri, eu comecei tocando... Essa é dura, né? Eu comecei tocando o choro tradicional, né? Eu sempre toquei, toco até hoje, né? Então, eu acho que essa coisa... Eu acho que os caras torcem muito o nariz quando tem uma pessoa que não entende nada de fato do choro tradicional e quer se meter numa roda e não sabe se virar, né? Enfim. Eu acho que a música, ela tem, falando só de música por enquanto, ela tem essa coisa de você entrar num lugar, numa roda ou num grupo, num time que vai tocar, fazer uma apresentação, e você ter a sensibilidade de ouvir o que aquelas pessoas estão tocando e poder dialogar com aquilo, fazendo o todo ter uma unidade, né? Então, se eu tem uma roda de choro aqui em casa, igual teve esses dias, estava tocando o Chris Potter, o Hamilton de Holanda, o Mestrinho, o Kainan. Ali eu posso me virar tocar de um outro jeito. Posso propor outras coisas, as pessoas estão ligadas, antenadas para receber isso e colaborar de uma certa forma. Entendi, se eu estou tocando na roda de choro do Isaías, embora pareça super tradicional, e como você falou agora da coisa de mudar notas, né? Pô, o Isaías vai tocar um doce de coco, que é um choro super tradicional do Jacó. Pô, ele já começa colocando as notas dele, a interpretação dele, o jeito que ele tá sentindo de tocar naquele momento. E é o bandolim que tá no lugar de destaque ali. Os outros instrumentos estão servindo ali de apoio para fazer aquela grande massa acontecer. E o Isaías poder ali brilhar e acontecer o bandolim dele é uma coisa fenomenal, né? Então, sem dúvida. Eu acho que na parte musical é fácil de lidar por causa disso. Eu sei tocar com os velhos também. Eu toquei. O meu primeiro disco eu gravei com 13 anos. O Cola Grande já devia ter uns 70. O Zezinho Guarani uns 70. Então, desde moleque, eu toco com eles.
Então eu sei fazer essas coisas também. E eu sei e gosto. Então, acho que a parte musical é fácil. A outra parte, a parte do papo, da troca de ideia, isso aí eu já... A hora que entra nesse ponto, o diálogo é muito difícil, principalmente com o pessoal Eu entendo você, eu entendo que é perfeitamente. mais da antiga. Então, aí a gente tira o time de campo, faz de conta que não ouviu o outro. Já peguei essa briga e já fui pra cima, mas É não rendeu desgastante, né? É desgastante, né? não rendeu bons frutos. Terminou amizades musicais, poucas, mas eu logo percebi e já mudei de estratégia. Então, através da minha arte, Tá eu explicado. tento Você se colaborar. vira, você transita bem nos dois modos, do mais conservador e o menos conservador. É importante, tá? Não, eu sei disso que eu nem sou músico, né? Eu sou um amador, né? No sentido de amar mesmo, como diria o Tom Jobim, e de pesquisa, que eu adoro também, né? Ouvir e conhecer as histórias todas. Mas eu sofria também quando falava alguma coisa, eu falava, acho que legal. Os caras falavam, não, isso aí, não, tá muito esquisito e tal, né? E aí tem vários exemplos que eu vi na minha. Eu ia entrevistar o falecido saudoso Zé Ramos Tiorão, que é a voz, né, do choro conservador também. Ele não admitia certas coisas no choro. Você está adulterando, você está mudando a coisa. Eu falei, ixi, então eu sofria também, mas do meu lado, como jornalista, é mais tranquilo, né? Que a gente. Agora, vocês que tocam lá com a rapaziada, deve ser muito mais duro. Por isso que eu fiz essa pergunta aí. Vamos ouvir É, mais duas? Notas Amargas e Lampejo. Lampejo de Consciência. Gostei desse título, demais, demais. E, é claro, a Notas Amargas. Vamos falar um pouquinho dessas duas canções para a gente ouvir agora? Aproveitar que você está comentando todo o disco, e não é todo dia que a gente tem um cara para comentar todo o disco, tá? É muito legal. Fala aí. bom, Notas Amargas tem meio uma coisa de Chorão aí que é um trocadilho, né? Coisa que Chorão ama fazer. Eu ando evitando, mas no título da música eu coloquei. Notas Amargas é nota de dinheiro, de fato, né? Sim. É uma crítica ao capitalismo, aos jeitos que o sistema lidar com dinheiro, né? A pessoa já nasce assim, assado, aquele banco já vem na jugular, enfim, a nota nesse sentido, as notas amargas são as notas do capital. E aí, no meio da música, eu começo com o tema, ele é bem dissolvido, assim, a gente toca, expõe ele uma vez, o acompanhamento o tema é claro, mas o acompanhamento é bem dissolvido. E aí, na segunda parte da música, onde começam umas improvisações em cima de uma sequência harmônica que fica se repetindo, aí começam a entrar as notas amargas musicais. Então, ali eu exploro bastante as dissonâncias de acordes não usuais no choro e tem toda uma brincadeira que acontece ali para representar o amargor desse nosso capitalismo selvagem e cruel. Aí no E o grafite é lá na Capital Federal, lá número 30, lá no Sumaré, que é homenagem à Roda de Choro do Silvinho, né? Que também tem o Bar do Exato. Bacalhau ali também, e vocês da Escola de Choro de São Paulo, lá onde era a Sumaré, né? Onde era a Tupi, MTV ali, todo aquele rolo ali, Exatamente. né? Aquele Regional do rolo na. Esmeraldino. Você chegou a ver o Esmeraldino tocar, Colibri? Vi, Viu? vi. Vocês ficam com inveja. Vocês da nova geração, eu não Ele entendo canta pra nada, mas caramba. o que vocês ficam com inveja, né? Eu entrevistei o Abel Ferreira, não o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, o clarinetista. E eu tive o prazer de conviver com o canhoto da Paraíba. A gente teve sorte nessa vida, viu? Somente conviver. E figuras não eram só músicos, viu? Já eram caras assim, muito amorosos, muito carentes, alguns deles, e outros muito generosos. Cara, assim, que era legal você sair, conversar com ele, independente de ser um grande músico ou não, né? O Valdir Sim. Azevedo fazia coisas incríveis. Nós levamos ele no Café Paris,
lá para trás, há muitos anos, ele tocou lá com a molecada tocando cavaquinho. Aí eu falei assim, você imagina o Jimi Hendrix entrando num choro, num grupo de guitarristas jovens, aí o Jimi Hendrix sobe e toca com os caras, sabe? E o Valdir Azevedo topou. Quer dizer, eu vivi coisas assim que, né, realmente eu fui privilegiado de ver o cara tocar com a molecada. Quando a molecada viu, quem é que está do meu lado aqui? Valdir Azevedo, meu amigo. Ah? Então eu tive o prazer de conviver com essa turma, para mim foi legal. E vocês são muito talentosos. Eu gostaria que todos vocês tivessem conhecido as figuras que eu conheci, não só por causa do talento musical, isso, né, não tenho a menor dúvida, é com relação às figuras muito, né, que tiravam de letras também essa coisa do conservador, porque eram caras arejados, caras acima, né, dessa coisa muito legal. Foi uma pena, mas vocês têm a obra dos caras. A obra desses caras está aí, então vocês estudam, vocês são ótimos pesquisadores. Então está lá na Capital Federal, não sei porque eu falei isso tudo, mas enfim. Capital Federal 30 do Esmeraldino, você citou o Esmeraldino, né? É isso aí. E tem aquele disco do Laércio de Freitas, né? Que foi um dos primeiros que levantou a obra, um dos caras que valorizou a obra do Esmeraldino Salles, né? Fundamental também. São e Paulo, o outro, isso. E o Lampejo, o Lampejo, você não falou do Lampejo. Fala um pouquinho. Lampejo de Consciência. Lampejo de Consciência. Que é lá no Ó do Borogodó. Próximo ao Baró do Borogodó, que foi um outro lugar super importante pra gente também. Tocamos muitos anos. Sobreviveu à pandemia, né, Jean? Depois de uma campanha, eu participei da campanha, eu e muitos amigos. E sobreviveu, que é muito legal. Um espaço daquele não pode... Inclusive, eu estava falando com o pessoal do Rio, o cara falou assim, o Ó do Borogodó segurou lá, porque o cara do Rio frequentava lá, quer dizer, importante seguir, né, essas casas, assim. Mas segue, desculpe. Não, é uma casa super importante, e, enfim, a gente tocou durante muito tempo ali, o Cadeira de Balanço, a Dona Iná, o próprio grupo Ó do Borogodó. Enfim, conhecemos muita gente ali, tocamos, eu aprendi muito tocando ali naquele lugar, então... não poderia deixar de fazer uma homenagem ao Ó do Borogodó. E aí, o que a gente pintou... A gente, né? O Apolo. O Apolo pintou uma... Bom, falar do significado primeiro. No Lampejo de Consciência, é como se... A gente está acostumado, né? Nessa roda, nesse círculo de fazer as mesmas coisas, enxergar as mesmas coisas todos os dias. É como se em um certo momento a gente pudesse ter um estalo e conseguisse olhar para o lado e ver coisas que a gente para de enxergar e ter a noção real daquela pessoa que está do nosso lado, às vezes precisando mais do que a gente, ou em como as coisas estão acontecendo, né? Em como essa roda gira de maneira estranha. E o Apolo retratou isso com... Tem uma mulher, assim, de um jeito meio misterioso. Parece até um... Deitada. Meio num despertar, mas não parece um ser humano exatamente. Ele tem uma coisa mágica que envolve aquele negócio. E é isso, é uma coisa... O lampejo é uma utopia que a gente tinha vontade que isso pudesse acontecer na vida real, mas... E aí a gente retratou isso numa música e no mural. Muito legal. E o texto aqui que eu estou vendo também é incrível, né? Lampejos de um sonho azulado, clarão, faísca, centelha, homens que removem seus ternos e abandonam suas gravatas. Legal, né? Bonito. Bonito. O texto é muito legal. Vamos ouvir então Notas Amargas e Lampejo de Consciência. Roda!
E estamos de volta com o Jean Correia. Estamos na reta final, viu, Jean? Porque tem Vida que Segue o Esperançar, com a participação da nossa querida Juliana Amaral e do Renato Braz. Renato Braz também, eu não sei porque ele não toca choro, mas ele canta choro também. É um grande cantor, a Juliana também grande cantora, compositora, os dois, né? E adoram o choro também, né? É legal essas figuras que você trouxe, né? E eu acho que você também fez roda com eles aí, tocou com eles em alguns lugares aí, né, Jean? Você já tocou em tantos lugares. Vamos falar um pouquinho rapidamente da sua história. Você falou que começou pequenininho. Quantos trabalhos você já lançou de discos? Tem já contado aí direitinho, contabilizado? Meus, com meu nome, eu acho que são 6. 6 discos. Isso. E aí, ao longo da carreira, vários outros discos com vários grupos de choro, com vários cantores, artistas, enfim. Sambistas, jazzistas, chorões, tudo. Girou com... E dos 7 cordas, quem que você acha que são referência, que foram para você os grandes violonistas de 7 cordas e ainda são? Quando você vai dar aula, você fala assim, ó, presta atenção, vê esse cara tocar, vê aquele outro, né? Quem são os caras quando você... Os dois maiores, o Dino 7 cordas, né? E o Rafael Rabelo. Para mim, são as grandes figuras desse instrumento. O Dino porque é o mais importante, porque de fato criou, consolidou essa linguagem, esse jeito de tocar violão imitando. Tem um vídeo do Dino no programa Ensaio, que o Faro pergunta sei lá o que pra ele, que a gente nunca sabe. Que se não aparece a pergunta, é só a resposta. Aí o Dino fala assim, é isso mesmo. Aí ele falando do Pixinguinha, né? Tudo que o violão faz hoje em dia, falando dele, né? Como violonista do Dino, dele mesmo. Tudo que o violão faz hoje em dia, o Pixinguinha, ele já fazia naquela época no saxofone. Então, o Dino misturou, né? Essa coisa da linguagem dos contracantos, dos instrumentos de sopro, que vinham do Pixinguinha, que vinham do Irineu de Almeida, que foi professor do Pixinguinha, da banda do Corpo de Bombeiros, do Anacleto de Medeiros, que era essa linguagem brasileira do contraponto na região grave, né? Os instrumentos de sopro tocavam isso no grave. E o Dino juntou o balanço do samba na mão direita, né? O tamborim, o surdo, o pandeiro, tudo na mão direita, com os acordes, com a harmonia, que era uma coisa que o violão já fazia, enfim. Com essa coisa totalmente nova, que era tocar as baixarias do jeito que ele tocava, né? Essas melodias no grave, que receberam os nomes de baixo ou de baixarias depois, né? Então, ele foi o criador de tudo isso e ele é o maior. Então, todo mundo que for aprender a tocar violão até os dias de hoje, violão de 7 cordas, tem que passar pela escola do Dino, tirar as coisas dele, ouvir muito, que é ali que tá toda a verdade da linguagem, é ali que tá todo o molho, né? Legal. E eu também, eu vi tocar, né, ao vivo o Dinão, e como eu não sei nada, né, eu ia fazer o lá eu ia fazer o lá assim, né, com aqueles 3 dedinhos, o lá maior, né, e ele fazia o lá com esses 3 dedinhos aqui, os outros, porque esse dedinho, ele depois me explicou que tem que ficar solto para fazer o baixo, né. Aí o Mané aqui falou, pô, interessante isso que o senhor falou. E até o Ré, ele fazia todas as posições, eu estou falando assim, o pessoal do rádio não está entendendo o que eu estou falando, mas as posições para quem começa violão, fazer o Lázinho, o Lá maior, o Ré, né? A gente faz com os dedos, né? Com um número de dedo, 1, 2, na sequência, né? Você é professor, sabe. Utilizando o primeiro sempre, o né? primeiro, mas ele não usava isso aí. Eu falei, mas por quê? Porque ele deixava sempre para ficar solto para fazer o baixo. Tocar o baixão na 7ª corda, enfim. Pois é, essas coisas que é curioso, o né? Com baixo sustenido na corda dó, o Ré, né, montando aqui, para poder também tocar o baixo na corda Ré. Isso aí. Para você que toca instrumento é bobagem, mas moleque como eu vendo a primeira vez, eu falei, pô, que curioso e tal, não entendia, depois eu aprendi. E o Rafael Rabelo, a importância dele? Para concluir aqui, você citou os dois. O Rafa, ele foi um verdadeiro fanático do Dino, né? Ele tirou tudo que o Dino fazia, ele aprendeu aquilo tudo. No livro do Lucas Nobile, ele conta até que o Rafa, uma época, se vestia igual o Dino, usava o mesmo anel, a mesma água de colônia
que o Dino. Até a barriguinha do Dino ele tinha. É. Dizem, é verdade. É. Ele parecia, eu vi ele tocar pequenininho também, olha só, desculpe eu falar isso aqui, mas como eu sou, eu vi ele tocando ele tinha um grupo, né, tinha os Carioquinhas, mas eu vi ele tocando com o Galo Preto, do Afonso, o Afonso Machado, lá no Botafogo. Ele tinha 14, 15 anos, ele já parecia um senhor, né, tocando assim, porque, né, ele eu acho sério, que... né? Sério, ele ficava assim, e tinha uma barriguinha, ele já... Eu reparei nessas coisas. Eu tenho uma gravação, vou mandar para você curtir depois. Então, o Rafael Rabelo pegou o Dino, aprendeu tudo e evoluiu também. Foi isso? Exatamente. Aí ele logo criou o jeito dele de tocar no violão de aço, misturando com uma técnica de violão clássico também, enfim. Tem gravações maravilhosas, onde ele toca esse violão meio híbrido, meio violão clássico, meio violão de 7 de aço. Então, ele continua essa história de uma maneira muito maravilhosa e depois partiu para o violão de 7 de nylon solista, né? Então ele tinha uma coisa do violão europeu, especialmente espanhol, né? Que ele respeitava muito também, né? Essa escola que vem de Segóvia, vem da coisa, e do flamenco também, da coisa dos ciganos, tá? Ele tinha essa manha também. Né? Aí já no violão de nylon, né? Aí já não fazendo mais aquele violão de acompanhamento, já para um violão solista, né? No violão de 7 de nylon. Aí ele já tinha essa história com o flamenco, né? Já tinha uma parceria com o Paco, né? O Paco vinha pra cá. Isso não é pouco, não é pra pouca. E os contemporâneos, além de você, que eu reputo entre os melhores violonistas de 7 cordas, não vou falar de você, que eu estou da sua frente aqui, ou do seu lado, no quadrinho, para você não encher a sua bola muito, mas você é muito bom. E quem são os contemporâneos seus aí que você respeita? Sabe aquele cara, vou jogar contra, se fosse um jogador de futebol? Eu respeito, cara. Aqueles jogadores falam assim, eu respeito. Isso é o respeito. Cara, um negócio legal desse pessoal aqui da atualidade é que, bicho, é todo mundo muito amigo, muito querido. A gente se encontra toda hora. Eu sou fãzaço de vários deles. Talvez eu esqueça de algum aqui. Mas vou falar do Rogério Caetano, que foi uma grande influência para mim também. E aí mais meu contemporâneo, o João Camareiro, que é um grande violonista também. Agora tá morando aqui do lado de casa, toda hora a gente se encontra. Tava morando no Rio, mudou pra cá. O Rogério também virou um grande amigo, a gente gravou o disco juntos, né? Tem um álbum 7. Ele esteve aqui, nós tocamos uma música com vocês dois aqui. Meu amigo. Ei, coisa boa. Você não ouviu, mas rolou. Coisa boa demais. Quem mais? Quem mais? Félix Júnior, de Brasília. Tem mais gente, cara. O Rafael Malmite. E tem os nossos contemporâneos, mas que são de outra geração, né? Que são os mestres para mim, que são o Zé Barbeiro, que foi um cara que aprendi muito nele tocar. O Luizinho 7 cordas, outro faixa preta que também vi muito ele tocando aqui em São Paulo. Deixa eu pensar quem mais. Daqui, o Israel, irmão do Isaías, vi muito tocar, o próprio Oswaldo Colagrande. Então é isso, acho que no Rio tem muita gente boa. Tem o Walter Silva, que também tinha um grande irmão que tocava 7 cordas maravilhosamente, que era o Valdir Silva. São gêmeos, né? Por questões de saúde, o Valdir parou de tocar, mas o Walter ainda é um grande violonista. Bom, como solista, não podemos deixar de falar do Yamandu Costa, né, que é uma sumidade no violão de 7 cordas. O Alessandro Penese. Pô, eu vou esquecer, se eu começar a falar de gente, tudo bem. A gente pode dizer, quando você dá aula aí no curso aí da Escola do Choro, que a gente tem uma escola de 7 cordas no Brasil hoje, totalmente brasileira. A gente pode afirmar isso ou estamos exagerando? Com certeza, acho que não estamos exagerando, não. E não é de hoje, não. Acho que é uma escola de violão de 7 cordas 100% brasileira, que já existe desde que o Dino 7 cordas dava aula na salinha dele, em cima da bandolim de ouro ali. Ali é uma coisa que só tem aqui, é um jeito de tocar que só tem aqui, apesar de existir violão de 7 cordas russo, nosso, tanto na construção, que é muito diferente, as cordas de aço,
E mais diferente ainda e original na linguagem, no jeito de se tocar, né? Beleza. Então, Isso aí. uma Então, escola de violão brasileiríssima. Não tenha dúvida. brasileiríssima. Vamos dar agora o serviço, antes da gente ouvir as duas últimas para encerrar, A Vida que Segue Esperançar. Fale um pouquinho, esse trabalho, O Abismo da Prata, está disponível nas plataformas de streaming, é isso, Jean? Vamos dar o serviço agora, contar tudo, dar os recados, os caminhos para entrar em contato com você, ter aula. Fale tudo agora, explica tudo para nós, para quem está ouvindo a gente, para ir acompanhar você. Bom, o meio pelo qual eu me comunico mais é o Instagram. Para quem quiser me seguir lá, é o Gian, Gian, _Corrêa. E aí eu sempre respondo as pessoas por lá, quando tem proposta, eu recebo muita proposta de trabalho, de show por lá, de aula, enfim. Eu tenho dado pouca aula particular, mas às vezes acaba dando certo. Mas é o meio pelo qual eu me comunico mais. Tem meu site, que dá para acompanhar todo o projeto O Abismo da Prata, que é giancorreia.com.br. Que mais? Facebook, por lá também. E esse disco... Da escola, como é que é o caminho da escola? Não, fala do disco primeiro, depois fala da... A Escola de Choro também tem o seu próprio Instagram e o próprio Facebook, e por lá vocês podem se conectar com a gente. Também tem o site com e-mail. Então, quem quiser saber... Como é que é o site? Escola de Choro de São Paulo, é isso? É Escola de Choro SP. SP. Beleza. Isso. E o Abismo você da falando Prata o Abismo da Prata, vamos lá. Foi lançado pelo selo Enzik Records, que é um selo na sua maioria de jazz americano, de Nova York. E um selo super referência, estou muito feliz de lançar essa primeira parceria com eles. E esse álbum está disponível em todas as plataformas digitais de streaming, e quem quiser ter o disco físico, é só entrar em contato comigo pelo site. Tem ou no site também a pessoa pode ir direto, tem um botãozinho de compra para comprar o disco, e aí recebe rapidinho em casa por correio. Lá tem o encarte, né? Tem todos esses poemas, tem foto de todos os murais. Tá bem legal o projeto gráfico, acho que vale super a pena. Você vai lançar um vinil desse? Porque esse com os murais, eu imaginei o vinil, né? Eu sempre quero coisas, né? Vamos chamar de retrô, mas tudo bem, vai, eu assumo. Eu tenho muita vontade. O problema é que tá muito difícil de produzir atualmente, financeiramente falando, né? Tá muito caro tudo, né? Material com essa alta do dólar, petróleo, que é o material base para fazer a bolacha, o acetato. Então tá meio complexo de fazer a produção. Tem que fazer uma venda antecipada antes, ver o tanto de saída que vai ter. Eles só fazem grande tiragem também. Dureza. Mas eu vou tentar. Eu quero fazer o da Big Band também. Tem a Big Band, você não falou da Big Band. Fala aí. Agora é hora. O Jean Correia Big Band é um disco que eu lancei também, acho que final de 2020, exato, novembro de 2020. E aí tem alguns dos maiores músicos do país tocando, enfim, participação de outros grandes músicos, e também está disponível em todas as plataformas digitais. E eu tenho muita vontade de fazer um vinil desse álbum também. Tem uma pintura do Apolo Torres, nessa época a gente já se falava, já trocava ideia. Então a capa do disco já é uma pintura dele, tá bem bonito. Aí ia ficar bonitão, né? Num vinil, uma pintura, né? Fica interessante. Fica muito legal. Nossa, vai ficar muito legal. Bela ideia. Vamos terminar então com Vida que Segue, né? E o Esperançar. Esperançar, que tem essa música que você fez a partir do poema do próprio Renato Freire, e tem aí a participação dos queridos Renato Braz e Juliana Amaral, que a gente vai ter lá. E antes, tem Vida que Segue, e essas dois murais estão lá na Avenida Baruel, né, que é na Casa Verde, é isso? 259, ali que estão os dois murais. Eu queria que você falasse dessas duas músicas antes da gente dar aquele abraço virtual e combinar a próxima chegada de vocês ao vivo, se der tudo certo no estúdio, né? Nós estamos com essa esperançar, que é um verbo muito usado pelo grande educador Paulo Freire, falando sobre o Brasil, né? Que você tem que ter... A esperança não é só isso. Esperançar é uma coisa proativa, né? Esperança, você fica ali aguardando, esperar. Esperançar é outra coisa, é ir avante, não é isso, já? Fala um pouquinho dessas duas
O esperançar, ele fala disso, né? Ele fala da esperança que vem do verbo esperar e a esperança do verbo esperançar, né? A diferença delas. Ele, num texto maravilhoso, eu não vou tentar relembrar aqui porque vou estragar a obra do Paulo Freire. É melhor, se você tiver com um poema aí, você lê, ou Eu não tô. Quem tiver na internet, é só colocar esperançar Paulo Freire que vai aparecer o trecho dele. Maravilhoso. Isso. E o Vida que Segue é mais um momento para a gente ter uma válvula de escape no meio dessa bagunça toda, né? Então, apesar de todos esses pontos que a gente coloca, que são muito importantes para a gente no contexto social, a gente precisa seguir e tocar o barco. Acho que essa música é uma machixe em 3/4. É também uma forma de compasso estranha, entre aspas, para o choro, mas ela balança do mesmo jeito. Para quem quiser entender, essa é mais fácil de explicar, Colibri. Ó. A gente tem uma machixe que é esse aqui, ó. 1, 2, 1, 2. 1, 2, certo? Certo. Então, eu cantei aqui de uma maneira simples, né? E aí a gente tem o machixe em 3/4 que tem 3 tempos. Então ele fica uma coisa assim. Dá pra dançar também. Fica meio manco, mas tem o seu balanço, também tem o seu valor. E a ideia da atmosfera da música, ela é menos dissonante do que as outras. Ela é mais... Ela tenta passar esse clima já encaminhando para o esperançar, que é a nossa última faixa. E você está nesse esperançar, você está otimista, pessimista desse ano que eu chamo ano da virada, esse 2022? Como é que você está? A sua cabeça, assim, como que você está? Como que você avalia esse momento, esse cenário? Como é que você vê, assim, rapidamente, para encerrar? Eu tô... Bom, eu não sei se você vai editar isso, né, Colibri? Não vou editar, não. Fica à vontade. Pode falar, Jean. Fica à vontade. Aqui você está em casa, você sabe. A nossa vontade é sempre de que as coisas possam melhorar, o momento político, a coisa da pandemia, né? Enfim. Eu não sei exatamente quando que o programa vai sair, então eu não quero dar exatamente a minha visão desse momento agora, mas a gente sempre tem que buscar tá com essa esperança no coração, né? Tipo, vamos olhar as coisas que a gente pode fazer, olhar para o lado. Às vezes a gente não pode mover grandes coisas, mas a gente às vezes consegue dar a mão para um parceiro, ou ajudar alguém que está do lado, ou dar uma aula de graça na praça, igual a gente fazia. São pequenas coisas, mas que às vezes consegue movimentar uma energia, movimentar uma galera e trazer essas pessoas para coisas importantes, para coisas valorosas, que tenham um valor agregado ali, emocional, cultural, artístico, que façam essas pessoas pensar, refletir, crescer enquanto ser humano. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é isso, né? Prever o futuro é um negócio complexo e eu sei que não é isso que você me pediu, mas a gente sempre... A nossa vontade é isso, né? De falar, não, vai melhorar, mas a gente passou tantas coisas durante esse processo de pandemia que a gente fica com uma tremenda dúvida, né? Fica mais difícil, exato, de poder apostar fichas em alguma coisa. Mas você falou... coisas pequenas que estão ao redor a gente consegue fazer e é isso. Que a gente... Você falou tudo, com essas coisas pequenas, a solidariedade, né? A luta, né? A união, a resistência. Vocês músicos estão dando um exemplo valoroso nesse momento histórico, nesse momento político, né? Se unindo, trabalhando como resistência. A cultura hoje é resistência. Quem faz cultura, faz música instrumental como vocês são resistência. Isso não tem a menor dúvida, né? E você, iluminado, que está aparecendo aqui no fundo, você tem uma luz assim, ficou parecendo um santo, Jean Correia, né? Ficou muito bonito.
Pareceu um santo. Sabe aquele cara iluminado? Você é um cara iluminado. E é mesmo, pô. Né? A música que você faz, os músicos e os artistas como você são caras iluminados mesmo. Por isso que está vindo a luz aqui, ajudando no YouTube. Quem está acompanhando o YouTube vai entender o que eu estou falando. Quem não está, ele está sendo iluminado com contraluz natural. É isso, gente. Um abração para você. Um abraço virtual, um abraço virtual. Aqui o abraço virtual. Obrigado. Saúde, Jean Correia, você é da casa. Não é? E vamos ouvir, então, Vida que Segue e Esperançar, com a participação, não esquecer, das duas grandes figuras, dos caras também generosos e iluminados, como a Juliana Amaral e o Renato Braz, que estão nessa faixa final aqui. Bem legal. Abração, Jean, e até a próxima. Tchau, Colibri, até já. Tchau. Tchau, valeu.
avisaram que seria ele o meio e o final. Presentes à luz, somos igualmente dádivas à escuridão. E a terra já é roxa do mesmo carmim que mancha o algodão, de tanto preparar terreno para a bondade que não vem. Mas, para mal ou para bem, a fome cessa. Flui nas veias a voz embrutecida pela baixeza, e vamos comer do pão, nem que seja em meio à batalha, nem que seja empapado de vinho, nem que seja com as unhas enegrecidas pela morte dos que amamos. Sacrifícios no altar da liberdade. No princípio havia o sangue, disso lembrávamos, e ele havia também agora, respingando, em meio ao suor que é lágrima, em meio à dor empilhada e vomitada, desde que à primeira mulher faltaram as regras. Não ficaremos a aguardar Godot e enunciaremos. Somos o sangue que o outro nos fez verter, a pólvora que suja o ouro, a nau que traz a tempestade, a fumaça que faz arder os olhos. O som da queda da lâmina da guilhotina devia doer, não devia? No princípio havia o sangue, no meio e no final. Disso não fugíamos. Os túneis são nossos para abrir, as raízes nossas para germinar. Quando a virtude falha, só nos resta esperançar. Sai